Olá, 11 horas e 30 minutos, pelo horário de Brasília, desta quarta-feira, dia 26 de abril de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Congresso Nacional instala a Frente Parlamentar Mista para desenvolver a indústria têxtil e de confecção. Média diária de exportação de soja passa das 800 mil toneladas e supera o ano passado. E ainda a Confederação Nacional do Comércio abre escritório em Lisboa e quer potencializar negócios entre Brasil e Portugal. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo inaugurou o primeiro escritório internacional em Lisboa. A intenção é dinamizar o potencial de Brasil e Portugal. A jornalista do Grupo Band, Sônia Blota, tem as informações. Brasileiro longe de casa tem sempre saudade, mas aqui tem também oportunidade. Imagine nossos dois países juntos, Brasil-Portugal, Portugal-Brasil. Temos muito em comum. E 523 anos depois do primeiro encontro, nossas relações comerciais nunca foram tão fortes. Um enraizamento da entidade, da importância da CNC, realmente estreita ainda mais essa relação, a presença brasileira aqui em Lisboa e vice-versa. Instituições como a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que foi fundada há quase 80 anos, tem tradição em parcerias internacionais. São mais de 1.000 sindicatos de diversos setores do comércio em todo o Brasil. Juntas, essas entidades representam cerca de 5 milhões de empresas, que geram 25 milhões e meio de empregos diretos e formais no país. Nosso escritório em Lisboa será a porta de entrada que a CNC, por meio das federações e dos sindicatos, abre aos empresários do comércio de bens, serviços e turismo brasileiro, para que adentre a Europa e o mundo. O volume de comércio do Brasil com o mundo avançou 50% nos últimos 5 anos, 10% ao ano. Aliás, a inauguração do novo escritório da CNC aqui em Lisboa será a oportunidade de Brasil e Portugal trabalharem ainda mais afinados. Muitos assuntos em comum têm os dois países, especialmente turismo e gastronomia. O turismo religioso é um exemplo. Brasil tem Aparecida e Portugal tem Fátima. Milhões em negócios podem ser conquistados. A CNC entende, embora o comércio não seja um setor extremamente exportador, mas nós temos o turismo do bojo da nossa representação. E uma maior aproximação entre Portugal e o Brasil é o que nós desejamos. Então estamos aqui inaugurando esse centro hoje para que a gente possa trazer empresários brasileiros para sentar com os empresários portugueses e tentar aproximar mais essa nossa relação comercial, principalmente na área do turismo. Evidentemente nós não vamos trabalhar só isso. O setor produtivo também, se cresce a indústria, se cresce a agricultura, o comércio também cresce, que é o setor terciário. O imponente prédio do WTC Lisboa, sede da CNC, tem como objetivo os negócios cada vez mais efervescentes entre os dois países. Bom, e nessa terça-feira, a Frente Parlamentar voltada para a indústria têxtil inaugurou o ano legislativo no Congresso Nacional. Com destaque no cenário global, o Brasil produz cerca de 8 bilhões de peças de vestuário ao ano. A quinta maior indústria têxtil e de confecção do mundo fatura 190 bilhões de reais e emprega formalmente 1.340.000 brasileiros. O setor tem representação no Congresso Nacional desde 2008. A Frente Parlamentar Mista José Alencar tem como foco a reorganização da indústria para uma produção competitiva, limpa e sustentável. Nesta legislatura, o grupo será presidido pelo deputado federal Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. O vice será o deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, que esteve no comando da frente no último período.
Entre os desafios da nova gestão está colocar em pauta na Câmara e no Senado a discussão sobre o sistema tributário mais justo, a desoneração das exportações e o combate às medidas que o setor considera como importação desleal. Nós temos que defender um setor cada vez mais forte, interrompendo um processo de desindustrialização no Brasil, um processo que causado muito fortemente, não só aí por importações desleais no comércio exterior, mas também por onerosidade muito grande para o empreendedor brasileiro. Mas também precisamos permitir e dar segurança jurídica muito fortemente para que o empreendedor que está aqui no Brasil investindo possa desenvolver a sua indústria, possa desenvolver o comércio que precisa da indústria. Bom, e falando ainda no setor têxtil, tem evento essa semana. O setor têxtil se reúne em Goiânia para a Contex 2023, no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica, de 26 a 29 de abril. A Beauty Show de maquiagem e unhas fica no Expo Center Norte, de 29 de abril até 1º de maio. 300 empreendedores negros e indígenas de todo o Brasil serão selecionados para participar de uma jornada de capacitação para negócios. A oportunidade faz parte do programa Afrolab, desenvolvido pela plataforma Preta Hub, que vamos conhecer agora. Está aqui comigo para falar desse projeto a CEO do Preta Hub, Adriana Barbosa. Oi, Adriana, bom dia. Prazer enorme ter você aqui conosco. Bom dia, o prazer todo meu. Obrigada pelo convite. Que bom, obrigado pela gentileza de aceitar. Adriana, me conta primeiro, para a gente contextualizar, o que é o Preta Hub. Eu sei que tem um trabalho já intenso, aí, já há quase 20 anos, desde o Instituto, né? Mas me conta um pouco mais. Então, a Preta Hub é uma plataforma de ações com foco no empoderamento econômico da população negra, que apoia a jornada de empreendedores desde os processos da criação, produção, distribuição e consumo. Então, apoiar o empreendedor a criar o produto, a produzir esse produto olhando para a cadeia de produção e a escoar, né, a colocar em possibilidades de mercado esses produtos e serviços produzidos pela população negra. E na plataforma Preta Hub a gente tem alguns programas que atuam dentro do campo da educação, do acesso a crédito e na abertura de mercados. E o Afrolab, que é esse programa que você falou, faz parte, é um dos programas dessa plataforma Preta Hub, que funciona como uma espécie de aceleradora, né? Que incuba, acelera, apoia esse empreendedor nessa jornada. Pois é, qual é o conteúdo, então, do Afrolab? Depois a gente fala de prazos, de inscrições e tal, mas quem se interessar em participar, como é que acontece? Então, quem se interessar em participar pode acessar o site Preta Hub, lá vai ter o link de inscrição, ou também acessar as redes sociais, @PretaHub, fazer a sua inscrição, passa por um processo de seleção, e aí a gente entra numa jornada de quase um ano, né, ao longo de 2023, desde conteúdo ligado ao autoconhecimento, depois a gente vai olhar um pouco para a história, como é que se dá a história da construção das identidades do Brasil, um mergulho na historicidade negra, indígena. Depois a gente vai olhar para o negócio e um olhar 360 graus, que passa pela parte de liderança, de gestão e pessoas, pela parte financeira, né, de gestão financeira, por uma série de conteúdos que tem a ver com o negócio. Depois a gente vai olhar para possibilidades de inovação, a gente aplica ferramentas de inovação, até criar um plano de escoamento, que pode ser cadeia de valor, que de alguma forma, apresentar para as grandes empresas, esses empreendedores, para que esses empreendedores possam ser contratados por grandes empresas, ou participação de feiras, a Feira Preta é uma delas, ou até escoamento online. A gente tem uma parceria com uma plataforma de vendas online e lá os empreendedores podem escoar seus produtos também. Então, mas aí o projeto acontece o ano inteiro, é online, é presencial, como é que é? A gente divide por turmas, a gente tem turmas online e tem turma também presencial. A diferença é que a gente trabalha por temas, então a gente tem Afrolab de gastronomia, de música, de moda, de saúde, bem-estar, são vários temas. Então tem uma parte que o conteúdo é presencial e tem uma parte que o conteúdo ele é online. A gente fala que é um formato híbrido, né?
Qual é o requisito para participar? Quem se interessar? O requisito para participar é que sejam empreendedores pretos, indígenas, né? Também empreendedores LGBTQ, oriundos de regiões periféricas e que já tenham negócios em processo de iniciação, que já não seja só uma ideia, que sejam negócios que já foram iniciados, né? E aí no processo, para quem tem CNPJ, vai no processo de desenvolvimento, para quem não tem CNPJ, a gente ajuda a desenvolver, a pensar em marca e patente, né? Fazer o registro da marca, acompanhar todo o processo do projeto. E é interessante que ele tem uma parte educativa, mas tem uma parte de mentoria. Esse empreendedor tem a possibilidade de encontrar com mentores especialistas. Tem uma parte de tutoria, que são voluntários que atuam em grandes empresas e que acompanham essa jornada do empreendedor, esse plano do empreendedor. E, por fim, tem a possibilidade de participar de um pitch para apresentação para possíveis investidores, né? A Preta Hub também investe em negócios, mas também a gente conecta com outras possibilidades de investimento. Ótimo, maravilha, bela iniciativa. Só fechar então com o serviço que a gente precisa dar. É até o dia 20 de maio, né? Que as inscrições estão abertas, né? Isso, as inscrições estão abertas até o dia 20 de maio. Tem todo um processo de olhar quem são os inscritos, selecionar os inscritos e efetivamente a gente inicia no comecinho de junho, na primeira semana de junho. Ótimo, sucesso. E aí fica com a gente nos próximos 6 meses. Maravilha. A gente vai conversar mais à frente sobre isso ainda quando estiver em execução o projeto, viu, Adriana? Adriana Barbosa, CEO do Preta Hub, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Sucesso nessa iniciativa. Muito obrigada, Sebastião, pela oportunidade de poder trazer aqui essa experiência, viu? Ótimo. Vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, a história de uma desempregada que dá passos firmes no empreendedorismo. Nós voltamos já já. Onze horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Olha, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo no Congresso Nacional recebe hoje a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ela deve esclarecer pontos do projeto de lei do novo arcabouço fiscal, o conjunto de regras e limites para as contas públicas do país. E quem está ao vivo aqui conosco para repercutir o encontro é o vice-coordenador da Frente, o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Obrigado pela sua gentileza de conversar com a gente. Deputado, me fale da expectativa desse encontro hoje com a ministra. O que é que o setor vai levar para a discussão? Bom, a expectativa é sempre conversar com a ministra, que é a coordenadora do orçamento do governo federal, né? Logicamente, nós estamos muito preocupados com o arcabouço que o Congresso recebeu do governo, principalmente quando fala-se em equilibrar as contas públicas em 2 anos. E o nosso medo é que esse equilíbrio venha com o aumento da carga tributária. Então, nós precisamos entender, e a ministra é uma das poucas no governo que fala sobre cuidado com os gastos, de que maneira o governo vai conseguir fazer esse equilíbrio sem que aumente a carga tributária do brasileiro, principalmente do empreendedor brasileiro, daquele que produz, daquele que emprega, do empreendedor que está fazendo das triplas colações e voltar à sua atividade normal. E nós já temos a carga tributária mais alta do mundo, então não precisamos disso, precisamos, pelo contrário, fazer uma inovação, tirar privilégio de alguns setores que tenham e poder fazer com que a base de contribuição aumente e a gente possa arrecadar mais para o governo, sem aumentar o peso em cima do empreendedor e, no final, em cima do consumidor. Os pontos colocados no arcabouço, o que o senhor acha que é mais delicado, talvez seja mais comprometedor para o empreendedorismo? Falta de falar, nós temos que sempre simplificar. No Brasil, infelizmente, nós cobramos, por exemplo, imposto em cima de quem emprega. Uma das teses levantada aqui pela nossa frente é a desoneração da folha de pagamento. Então, se não pudermos fazer isso,
nós vamos melhorar o nível de emprego desse país. Nós vamos melhorar não só o número de empregos, como nós podemos melhorar o salário das pessoas que já estão empregadas, fazer com que o empreendedor que já paga 20% de carga em cima da folha de pagamento, ele possa jogar isso em cima de uma melhoria da condição de trabalho do seu colaborador. Então, essa é uma tese que nós levantamos aqui, vamos discutir com a ministra, ver o que ela pensa sobre o assunto, mas, principalmente, nós precisamos, se o Brasil precisa crescer, se o governo precisa arrecadar, só precisamos arrecadar com mais empreendedorismo, com mais geração de emprego, com mais geração de renda. E, para isso, nós precisamos de desburocratizar e, principalmente, tirar a carga tributária. Então, volto a dizer, se nós não vamos aumentar o imposto e nós precisamos aumentar a arrecadação, só há um jeito, de aumentar a base de quem contribui nesse país, diminuindo assim a carga tributária e o peso daquele que emprega, daquele que tem coragem ainda de contratar, de botar o seu dinheiro, de botar as suas economias no negócio nesse país que cobra tanto daquele que tem coragem de empreender. Pois é, uma das previsões orçamentárias do novo governo é aumento real do salário mínimo também, que é um ponto positivo, né? Se vê com viabilidade e de forma positiva. Também a Frente Parlamentar vê isso de forma positiva, uma vez que reflete, é claro, também no consumo e aí no aumento do empreendedorismo, na melhoria para o empreendedorismo, para a economia? Sim, com certeza. Qualquer aumento de recurso na mão do trabalhador, na mão do cidadão, ele repercute imediatamente no comércio, né? Porque dificilmente um trabalhador de salário mínimo, por exemplo, faz economia. Ele acaba pegando o recurso e jogando todo dentro do comércio, dentro do varejo, dentro do atacado. Então, é importante que a gente possa ter todo esse tipo de melhoria. Agora, volto a dizer, nós não podemos falar no governo apenas falando em mais gastos. O governo fala em mais gasto com a Previdência, mais gasto com Bolsa Família, mais gasto com volta da Minha Casa Minha Vida, mais gasto com salário, mas de onde vem o recurso? A nossa preocupação é essa, que ao mesmo tempo que o governo fala isso, num gasto excessivo em algumas partes, ele fica falando em equilíbrio das contas em 2 anos. E a nossa preocupação é, se nós não temos uma reforma tributária, se nós não temos ainda uma nova forma de arrecadação, como fará esse equilíbrio das contas sem que aumente a carga tributária? Então, a grande preocupação nossa não é com o aumento de salário mínimo, nossa preocupação não é com o aumento das despesas do governo, é como ele equilibra essas contas sem que isso vá para a conta do empreendedor, sem que isso vá para a conta final do consumidor final, do cidadão, que é quem já paga essa carga tributária tão alta. Então, é isso que nós vamos conversar com a ministra, entender o que o governo está pensando, para que a gente possa conversar com o governo, conversar com a sociedade e poder construir junto com o governo também uma saída possível para isso que é importante. Você fazer essa adequação de salário mínimo, fazer essa adequação de despesas públicas, sem que, volto a dizer, sem que isso represente um aumento de carga tributária para aquele que já paga a maior carga tributária do mundo. Certo. Deputado Joaquim Passarinho, desculpe, muito obrigado pela sua participação, sucesso nas discussões hoje à tarde com a ministra. Muito obrigado pela participação sempre, num canal que fala sobre o empreendedor, aquele que é herói nesse país, produz e faz esse país crescer. Certo, deputado, o canal está sempre aberto para novas discussões, venha sempre, um abraço. Seguimos por aqui, olha, no geral, quem começa a empreender parte de uma necessidade, né? Pois olha, a repórter Camila Xavier conta para a gente a história da Blandina, uma empresária que começou um pequeno negócio imediatamente depois de ser demitida. Vamos ver? Ficar desempregada não foi o pior que podia acontecer à Blandina. Pelo contrário, foi o salto para ela entrar no mundo do empreendedorismo. O investimento inicial foi R$ 300 recebidos pela rescisão do contrato, valor que foi convertido em produtos que são o desejo de consumo de muitas mulheres. Eu era de uma empresa, multinacional de telefonia, grande aqui em Brasília, e eles me demitiram, e quando demite a gente ainda tem os benefícios para receber, alimentação e vale transporte. Essa alimentação eu vendi, e esse dia da alimentação que eu vendi, eu comprei sapato. E desse sapato, acho que eu comprei uns 8, eu consegui fazer 16 e assim foi indo, comprando, vendendo, comprando e vendendo. Segundo dados do Sebrae, as pequenas empresas possuem um alto índice de falência. 29% dos microempreendedores individuais encerram atividades em até 5 anos. Foi o caso da Blandina. Eu fiquei com débitos, entendeu? Eu voltei para a CLT para que eu pudesse quitar com os meus fornecedores, porque eles não tiveram culpa da minha
da minha imaturidade, da minha falta de experiência, porque quando eu precisei, eles estavam ali me fornecendo a mercadoria para que eu pudesse fazer o dinheiro render e acontecer. Então, nada mais justo do que eu voltar para a CLT para quitar com eles. Nesse tempo aí, foi uns 4, 5 anos somente pagando, resgatando o cheque, né, do cheque. Na pandemia, a venda voltou no formato virtual, com as redes sociais. Depois, surgiu a possibilidade de ter um box em uma feira. Hoje ela divide o espaço com uma amiga que vende roupas, uma forma de agregar valor aos produtos e atender as duas necessidades das clientes em um único lugar. Eu gosto de ver a mulher empoderada, linda. Eu gosto de ver a mulher sempre para cima, sempre bonita, com uma blusa bonita, com uma calça, um blazer. Eu amo roupa. Nós fizemos esse casamento, essa casadinha, né? E veio aquele espírito de cooperatividade, né? Por que não juntar o útil ao agradável? Dar chance para uma pessoa que quer crescer, né? E então, estamos aí, está dando certo. Muito macia. Importante é a qualidade também, né? Você compra o sapato também pelo conforto e pela qualidade. Os sapatos deram um salto quando passaram a ser produzidos com a cara da marca. Trabalhando diretamente com fabricantes, a empreendedora pôde estampar a própria identidade nas sandálias, com inspirações de grandes grifes. Eu tenho os meus fornecedores que eles permitem que eu dê o meu toque, o toque diferenciado do sapato de madame. Eu faço busca na internet dos cabedais, né, que é essa parte aqui, a parte de cima do sapato. Eu faço busca nessas empresas que vendem, né, atacado, e mando para ele e falo, olha, eu quero que você monte o sapato assim para mim. E sempre dá certo, minhas madames adoram. Eu saio, faço pesquisa de campo, eu vou atrás do que é o mais bonito e o melhor, e visando também a qualidade. Tudo hoje tem um concorrente. Entendeu? Tudo tem um concorrente. Então, assim, se eu ficar só preocupada com o que o meu concorrente está vendendo e não ir atrás de sobressair, eu não vou ter sucesso. Esta feira em Sobradinho reúne 307 empreendimentos, que vão desde eletroeletrônicos até roupas e calçados. A feira atrai pessoas de várias regiões e possibilita também ao feirante levar o seu produto de forma itinerante ao cliente. Eu acho que eu não consigo mais ficar parada esperando a minha madame. Eu peguei gosto pelo andarilha, assim, bem andarilha mesmo. Onde as clientes estão, eu quero estar atrás delas. Ao contrário das réplicas, o sapato de madame cria modelos exclusivos com um toque especial da empreendedora, que confecciona apenas um modelo por tamanho. Todos os meus sapatos aqui eu só compro uma grade de cada. Eu compro uma grade do 34 ao 39. As clientes dos sapatos de madame, elas não vão se encontrar com o mesmo sapato. Sejam itinerantes ou em pontos fixos, as feiras reúnem inúmeras oportunidades para quem quer empreender e ótimas opções para quem quer consumir. As feiras hoje no Distrito Federal, digo as feiras permanentes, atendem muito a população. Porque nós temos de tudo, um preço mais acessível. Bom, nós vamos encerrar o jornal de hoje falando de negócios na agricultura também, com destaque para um dos produtos de grande expressão na economia, a soja. As exportações do grão batem recorde no Brasil, confirmando a estimativa de uma das maiores safras deste ano. A colheita da soja está na reta final. As últimas cargas são transportadas até as empresas de armazenamento e os embarques para o exterior estão em ritmo acelerado. Em abril, a média diária é superior a 800 mil toneladas exportadas. No mesmo mês de 2022, eram pouco mais de 600 mil toneladas por dia. O Rio Grande do Sul foi um pouco prejudicado pela quebra, mas a nível de Brasil não tenho dúvida nenhuma que as exportações serão em volumes bem maiores. Apesar da estiagem que reduziu a colheita no Rio Grande do Sul, a produção de soja neste ano será a maior da história no Brasil, 24% mais que em 2022. O IBGE projeta uma safra recorde de quase 300 milhões de toneladas. A soja representa praticamente a metade da produção. E as exportações não garantem emprego e renda apenas no campo. No ano passado, as exportações de soja e derivados renderam mais de 60
bilhões de dólares. E a projeção para este ano é que as vendas para o exterior acompanhem o crescimento da produção, o que é bom para os produtores e bom para o país. A produção e a exportação de soja, ela gera empregos na agricultura, na indústria e nos serviços. Outras notícias sobre negócios e empreendedorismo você acompanha na terceira edição do Jornal do Empreendedor, às 7h30 da noite, ao vivo aqui de Brasília. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.